Bom dia, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com a Doutrina Espírita, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desta cidade de Limoeiro. E nós aproveitamos o ensejo para corrigir um erro apenas de data. A Instituição Espírita Adolfo Bezerra de Menezes está completando 44 anos de fundação neste mês de setembro. Anunciamos no programa anterior, por um erro de cálculo, 37 anos de fundação, mas na realidade são 44 anos de fundação. Foi fundado em setembro de 1976. Está com uma programação especial neste mês de setembro, com oradores convidados, trabalhadores da palavra, para o evento, que é daqui de Limoeiro, das cidades vizinhas e também da capital pernambucana. Aproveitamos também o ensejo para anunciar os 100 anos, um século, de fundação do Centro Espírita João Batista, aqui da cidade de Limoeiro, que é uma das sociedades espíritas mais antiga do estado de Pernambuco e talvez do Brasil, uma das antigas. O fundador foi Alfredo Ferreira Lopes, a 22 de setembro do ano de 1922. Alfredo Ferreira Lopes. E a programação também do João Batista, que completa um século, como dissemos, é uma programação especial, com oradores convidados aqui da cidade, dos interiores vizinhos e também da Federação Espírita Pernambucana, a qual a instituição, o Centro Espírita João Batista, é também adeso a esta Federação Espírita Pernambucana, e de lá virão alguns oradores para o evento que ocorre neste mês de setembro. E voltamos ao programa Encontro com o Espiritismo, e o tema de hoje é sobre as lamentações das mães ou da família aos filhos que partiram para o mundo espiritual, especificamente em cima da pergunta que nos foi feita. A pergunta que nós consultamos aqui no nosso e-mail é se os choros de uma mãe, porque a mãe é a criatura mais ligada aos filhos, se o choro, as lamentações, as queixas de uma mãe podem prejudicar a alma da filha ou do filho que morreu recentemente, que está no mundo espiritual. Pode sim, pode prejudicar. As lamentações, as queixas exageradas podem prejudicar a alma que muitas vezes continua dentro de casa, porque não teve aqui na Terra, no corpo, um conhecimento prévio da vida depois da morte. Como não teve, aí, em muitos casos, e os espíritos dão comunicações nas sessões, relatando estes casos, em muitos casos, a pessoa morre e fica dentro de casa, porque não sabe para onde ir, como dissemos, e às vezes até que acompanha o enterro até o cemitério e volta para casa. Depois de certo tempo, ninguém sabe se passa 1 ano, 2, 3, 4, há casos que passam muito mais do que isso.
depende do grau de progresso, de evolução desta alma, que ainda está dentro de casa. E o choro da família, as lamentações exageradas, prejudicam esta alma, porque mostra a essa alma pouca fé ou nenhuma fé na vida futura, na vida depois da morte. Sabemos que a base da religião espírita é a imortalidade da alma, mostrando que a morte do corpo não mata a vida da alma, porque a alma é imortal. O corpo é passageiro, o corpo é a habitação do espírito, é a casa onde habita aquela alma, onde habitou aquela alma. Aquele corpo tombou pela morte, mas a morte, na visão do Espiritismo, é uma porta que se abre para iniciar uma nova vida que é no mundo espiritual, no mundo da eternidade. E ao invés de choros, de lamentações exageradas, a família deve se reunir e fazer orações, prece por essa alma que ainda está dentro de casa. Principalmente a mãe que tem mais ligação com o filho está desencarnado, está perturbado do outro lado, se perturba ainda mais com essas lamentações. De maneira que o conselho que pode se dar, com base no Espiritismo, é que deve-se orar, fazer prece por esta alma para que ela se desligue da matéria e siga os seus benfeitores espirituais para um plano mais elevado se merecer. Isso é o que nos ensina o Espiritismo, mostrando que nós somos imortais, que não morremos. E para um esclarecimento mais amplo dessa questão, nós consultamos o livro em estudo do nosso programa Encontro com o Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que é da autoria dos Espíritos Superiores. Allan Kardec é apenas o entrevistador, que entrevistando esses espíritos, na questão 936, faz a seguinte pergunta sobre este assunto. Kardec pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos familiares se refletem nas almas que deixaram a matéria pelo fenômeno da morte? Como é? Aí o espírito responde: ora, o espírito é sensível às lembranças e às saudades dos seus familiares que deixaram na terra, mostrando que parte daquela alma ficou com os familiares e parte dos familiares fica naquela alma que está do outro lado da vida. E muitas vezes aquela alma está dentro de casa, vendo tudo, ouvindo tudo, percebendo tudo e sentindo na própria pele o choro, as queixas, as lamentações da família e principalmente da mãe, que tem mais ligação com aquele espírito. Mostrando aí o Espiritismo que a maioria das pessoas morre, mas não desencarna. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Desencarnar é partir para o mundo espiritual e desligar-se da matéria, coisa que ocorre não frequentemente, porque há muita ligação da alma que partiu com a matéria aqui na Terra. Gostos, prazeres, hábitos. E na vida espiritual há outros hábitos, outros costumes. Logo, não é tão fácil se adaptar à nova vida, porque com a morte abre-se uma porta, como dissemos, para o início, o começo de uma nova existência no mundo espiritual, porque foi de lá, ou é de lá que nós retornamos para a Terra pela reencarnação. Passamos o tempo aqui na Terra, porque não somos daqui.
Estamos aqui de passagem. E quando retornamos, levaremos os costumes, os hábitos daqui para o mundo espiritual. Temos que passar um tempo lá para poder nos readaptarmos a este mundo que é conhecido nosso, porque saímos de lá pela reencarnação e voltamos para a Terra. E agora retornamos como espírito pelo fenômeno da morte. Mas saibamos sempre, na visão do Espiritismo, que nós somos imortais. O Espiritismo não ensina morte, ensina a imortalidade. E nós continuaremos vivos no depois da morte. E então, o Espírito responde: o Espírito é sensível à lembrança e às saudades da família que deixou aqui na Terra. Porém, uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente a quem morreu, que está dentro de casa, sofrendo as vibrações todinhas da família. E não pode levantar voo, porque a coisa é toda moral, espiritual, não tem nada físico, porque agora ele está fora do corpo, fora da matéria. Aí diz, porque nessa dor excessiva, a alma que está dentro de casa vê a falta de fé no futuro, a falta de fé da família. E demais, e vê também falta de confiança em Deus. E, por conseguinte, é um dos obstáculos, esse argúrio, esse excesso de choro, essas vibrações negativas, é também um bloqueio à confiança em Deus. E, por conseguinte, é um obstáculo ao adiantamento dos que o choram a alma, e talvez a sua reunião com eles no outro lado da vida. Até que pode dificultar a reunião deles, alma desencarnada, com os familiares quando forem partindo para o mundo espiritual. Há obstáculo. E o que é que aconselha o Espiritismo? Preces, orações, sobretudo se aquela alma que viveu naquela família desencarnou de uma forma brutal, um desastre, não é? Aí a prece vai ser o alívio e uma forma de desprender, de desligar aquela alma que morreu de tragédia, às vezes é um suicídio, às vezes foi um desastre qualquer, que prejudicou e que ainda prende aquela alma dentro de casa. E os choros prendem mais ainda, o choro exagerado. Aí o Espiritismo ensina que a família deve fazer prece para que as preces desliguem mais essa criatura e ela fique mais livre nas mãos dos benfeitores espirituais, que a levarão para hospitais na espiritualidade, para tratamento espiritual, para desligá-la, porque ela não desencarnou. Desencarnar é se desligar da matéria, mas ninguém tem ainda essa condição. Apenas morreu, mas não se desligou, continua às vezes dentro de casa. Então, essa é a orientação do Espiritismo para estes casos. E nós, então, pedimos a técnica, a música do nosso programa, o intervalo musical. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, que hoje continua no Livro dos Espíritos, que é os choros da família, principalmente das mães, dos pais, que podem prejudicar a alma desencarnada, aliás, que partiu para o mundo espiritual, mas continua dentro de casa. As orações e as preces podem e devem desligá-la, porque a alma que está do outro lado é um preso fora da cadeia, mas pode continuar de pensamento ligado à cadeia, que é o corpo. O corpo está no cemitério, mas de impressão, na impressão da alma, ela ainda está ligada às coisas da matéria. As orações, as preces, além de um alívio, de um conforto, é uma forma de desligar
a alma da matéria. E nós então vamos citar aqui, no nosso programa Encontro com o Espiritismo, vamos aproveitar o ensejo e apresentar um momento com frase de Allan Kardec e pediríamos a técnica, o intervalo musical. Dando prosseguimento ao nosso programa, vamos ler um pequeno texto de Allan Kardec, onde, na revista Espírita da sua autoria, em sua edição de fevereiro do ano de 1868, encontramos essa joia de frase. É uma breve frase de Allan Kardec. Ele diz: vivamos, pois, nos outros e os outros em nós, a fim de que todos nós, ou todos, não sejamos senão um por todos e todos por um. As grandes alegrias, diz Kardec, como as grandes dores, nos beneficiam ou nos ferem mais quando não são confiadas a um amigo. As dores, as vicissitudes, os problemas que nos cercam na vida, quando nós dividimos com um amigo de confiança, são poucos. Quando dividimos ou partilhamos com uma criatura que nós confiamos, elas nos ferem menos. Essas vicissitudes, esses problemas nos ferem menos, porque nós dividimos com os outros. Aí diz mais ele: toda solidão é má e condenada. E toda coisa contrária ao voto da natureza traz como consequências inevitáveis imensas desordens na própria alma. Ele mostrando que nós devemos respeitar a natureza. Porque quando nós extrapolamos a natureza reage por dentro da alma, que se reflete na matéria. É isso que ele está dizendo. Então Allan Kardec tem razão em dizer que nós devemos partilhar, dividir as nossas vicissitudes, os nossos problemas que estão nos sobrecarregando com pessoas amigas que adquiriram a nossa confiança. Esse é o pensamento de Allan Kardec. E voltamos a pedir a técnica, mais um intervalo musical para o nosso programa Encontro com o Espiritismo. Hoje, que é o primeiro sábado do mês de setembro de 2022, com a técnica, a música do nosso programa. Voltando com o nosso programa Encontro com o Espiritismo, há mais uma pergunta de outra criatura aqui em nosso e-mail. É desta feita uma senhora. Ela pergunta o que é o homem na visão da religião espírita. O que é o homem? Na visão espírita, o homem é uma tríade. O homem é alma, corpo espiritual e corpo material. É uma tríade. Enquanto para os materialistas o homem é só matéria, para o espírita ou para o espiritismo o homem é alma, conforme dissemos, corpo espiritual e corpo material. Morre o corpo material, mas não mata a alma. E a morte não tem o poder de matar a vida. A vida é que se sobrepõe à morte, e não é a morte que se sobrepõe à vida, na visão do Espiritismo. Então, nós somos espírito, perispírito, que é o corpo espiritual, e somos corpo material. É uma tríade, uma trilogia, é o que o Espiritismo nos apresenta.
confirmando o que Paulo, o apóstolo, que representa as Escrituras, que representa a própria Bíblia. Paulo, em suas epístolas, ele diz que existe o corpo terrestre, mas existe também o corpo celeste. Morre o corpo terrestre, sobrevive o corpo celeste, que é o corpo do espírito. É esse intermediário a que os espíritos chamam de perispírito. É o intermediário, um corpo espiritual, que é uma cópia deste material que nós temos, mas que com a morte é ele que ressuscita, que Paulo chama o corpo da ressurreição. É o corpo espiritual, o corpo celeste. O terrestre foi para o cemitério, mas o celeste acompanha a alma do depois da morte. Logo, respondendo à pergunta desta senhora, o homem, na visão espírita, é uma trilogia, uma tríade. Alma, espírito, corpo celeste, que é o corpo de Paulo, e o corpo material. É uma tríade, respondendo à pergunta da nossa companheira à luz do espiritismo. E ela faz outra pergunta. O que é migração das almas? O que é a emigração das almas de que falam os espíritas? Essa pergunta é migração. Ora, a explicação vem de Allan Kardec. Emigrar é sair a toda hora e todo instante uma multidão de espíritos, de pessoas aqui da Terra, para o mundo espiritual. Emigra, sai daqui pelo fenômeno da morte. E migra é sair de lá pela reencarnação. Sai de lá a todo instante, do mundo espiritual, para aqui pela reencarnação, chama-se imigrar. E emigra daqui para lá pelo fenômeno da morte. É o que Allan Kardec nos explica no livro A Gênese. Essa emigração coletiva pode sair também daqui do planeta Terra para outros mundos. E outros mundos podem de lá imigrar, saírem de lá, uma coletividade de espírito para reencarnar aqui na Terra, para voltar para a Terra. Virem aqui para a Terra. E assim é uma troca de emigração de mundo para mundo. Não é só daqui da Terra para o depois da morte e do depois da morte para a Terra pela reencarnação, indo e vindo. É também emigrar coletivamente os espíritos daqui para outros planetas e saírem dos planetas para planetas. Chama-se emigrar e imigrar os espíritos. Respondendo à pergunta da nossa irmã, que responde ao próprio Allan Kardec, aqui no livro A Gênese. E mais outra pergunta que vem do mesmo irmão. Esta foi uma senhora e agora é aquele mesmo irmão que pergunta. O que as religiões representam para o espiritismo? O que as religiões representam para a religião espírita? Representam muita coisa. O espiritismo não tem preconceito nenhum. O espiritismo é uma religião, uma ciência e uma filosofia que não tem preconceito, nem preconceito de cor, nem preconceito religioso, nem preconceito de forma nenhuma. É nu de preconceito. É despido de preconceito. Logo, o espiritismo considera as religiões também em suas missões aqui na Terra. Cada religião tem a sua missão, porque cada criatura humana é como as religiões. Cada criatura que vem ao mundo vem em uma missão, é espírito que reencarna em missão aqui na Terra. Não é obrigado a ser uma missão do Papa, nem uma missão de Chico Xavier, nem uma missão política, nem uma missão militar como general, nem uma missão, diríamos, religiosa ou científica, mas todos vêm com uma tarefa para cumprir aqui na Terra. E as religiões também.
As religiões são com a permissão de Deus. E cada uma está cumprindo a sua obrigação, cumprindo a sua missão aqui na Terra. Que se baseie na Bíblia ou fora da Bíblia, mas todas estão cumprindo uma missão. Logo, o Espiritismo, nessa visão universalista, não tem rivalidade com nenhuma igreja, com nenhuma religião. Não vê as religiões como suas rivais, nem competidoras. O Espiritismo não compete com nenhuma, faz competição com nenhuma igreja, não procura ser maior do que as igrejas, nem maior do que nenhuma religião. Pelo contrário, respeita toda crença sincera e séria. O Espiritismo respeita. Embora reserve para si o direito de examinar todas as crenças religiosas, o direito de analisá-las, de examiná-las todas, mas respeita todas as igrejas, todas as religiões do planeta, porque todas estão atendendo às necessidades espirituais dos seus seguidores. Logo, o Espiritismo não tem nenhum preconceito contra nenhuma religião e todas estão fazendo o seu trabalho aqui na Terra. Respondendo à pergunta do nosso companheiro. E, além do mais, o Espiritismo não se considera o único caminho para Deus. Não. Apresenta-se o Espiritismo como liberal, universalista e humanista até, e racionalista, porque o Espiritismo se baseia na razão e nos fatos. E o Espiritismo é humanista porque a sua cultura é universal, e humanista porque se preocupa com a evolução, o progresso da raça humana. Logo, o objetivo do Espiritismo é melhorar a alma do homem, humanizar a alma do homem, melhorá-la intimamente, moralmente e espiritualmente, fazer mudança na alma do homem, para que ele se torne melhor e seja mais feliz aqui na Terra. É esse o sentido, o outro sentido humanista do Espiritismo. E é universalista, porque a cultura do Espiritismo abrange o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, as almas desencarnadas e as almas reencarnadas, o mundo material. Abrange as duas dimensões da vida e é universalista nesse sentido. Então, é respondendo a esta pergunta do nosso irmão, que o Espiritismo olha todas as religiões com bons olhos e não tem nenhuma rivalidade, nem compete com nenhuma religião. E nós, então, pediríamos, mais uma vez, a música o nosso intervalo musical. E para o encerramento do nosso programa hoje, encontro com o Espiritismo, pediríamos uma colaboração do nosso amigo, irmão e companheiro do Espiritismo, o médium mundialmente conhecido, Divaldo Pereira Franco, que fundou há mais de 50 anos a Mansão do Caminho em Salvador, numa área de quase 7 hectares, que cuida de mais de 2.000 crianças, com a venda dos livros que psicografa, e já psicografou, ou seja, os espíritos escreveram por ele, quase 300 obras, reverte todos os direitos autorais para sustentar quase 3.000 crianças. Lá em Salvador, a Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco, tem mais de 90 anos, 95 anos, mas ainda está trabalhando. Então vamos pedir a colaboração de Divaldo Franco para o nosso programa Encontro com o Espiritismo, através de uma breve mensagem com a palavra Divaldo Pereira Franco.
E agradecemos ao nosso companheiro Divaldo Pereira Franco pela mensagem que ele trouxe para os ouvintes do programa Encontro com o Espiritismo, através da rádio Jornal do Comércio desta cidade de Limoeiro, que é 90 FM 99.5. Agradecemos e aproveitamos o ensejo para passar um pensamento do programa de encontro com o Espiritismo. E o pensamento é do próprio Cristo, quando ele diz: eu vim ao mundo fazer um juízo. Vim fazer um juízo e vim fazer com que aqueles que não veem, vejam. E aqueles que veem se tornem cegos. O que significa essa frase de Jesus no Evangelho? Ele diz que veio ao mundo para aqueles que são ignorantes da verdade, mas são de boa fé, eles compreendem com facilidade a doutrina que ele trouxe ao mundo, Jesus. Aí ele diz àqueles que não veem, vejam, os ignorantes de boa fé, que vejam a verdade que ele trouxe ao mundo. E aqueles que veem se tornem cegos, quer dizer, aqueles que têm muita cultura, mas são ateus e materialistas. Eles se confundem mais ainda e não compreendem nada o que seja do ensinamento do Cristo no Evangelho. Esse é o sentido da frase de Jesus. Então, nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e convidamos a todos para uma nova edição no próximo no próximo sábado, de 8h30 às 9h, neste mês de setembro. Muita paz para todos e todos desfrutem de um excelente final de semana. Muita paz para todos.